Tá aí, tá vendo aí? Nicolaítas, subjugar o povo leigo. É isso aí que significa. Então, é o clero que está dentro das igrejas evangélicas. Nunca vão ouvir falar sobre isso. Por quê? Porque eles são trigo, eles não são cevada. E o trigo só vai acordar no final da tribulação, porque lá ele vai estar maduro, pronto para ser colhido. Agora aqui, ó. Aí vem a era de Sardes. Sardes significa aqueles que saem. Por quê? Porque Martinho Lutero saiu da igreja católica. É tanto que veio a igreja luterana, aqueles que saem. Mas aí saiu e se tornou igual a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a primeira denominação que surgiu no mundo. O que é denominação? É dar nome a algo. Ela deu nome para a igreja. A Igreja Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana, porque vem de Roma. Paulo foi lá pregar em Roma. E aí a igreja de Roma, da cidade de Roma, passou a mandar em todas as demais igrejas do mundo inteiro. Todas passou a levar o nome da grande prostituta. Aqui não tem igreja católica? Paracatu, Brasília, todo lugar tem igreja católica, apostólica, romana. Igreja católica significa universal, está no mundo inteiro. Está entendendo? Mas aí Martinho Lutero também se tornou uma denominação. Igreja luterana, vem de Lutero, se tornou também uma denominação. Por isso que é filha. Todas as denominações vêm da igreja católica. Por quê? Porque se denominou, recebeu o nome. A igreja não tem nome. A igreja é a igreja em Unai, a igreja em Paracatu, a igreja em determinada cidade, a igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso. Isso aqui é nome de cidade. Pérgamo, Esmirna, Éfeso é nome de cidade. Sardes, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia. Nunca as igrejas em Pérgamo, nunca as igrejas em Éfeso, porque só tem uma igreja em cada cidade. Assim o Eterno colocou. Mas os homens criou as denominações. Denominação não é igreja, é uma organização criada pelos homens para poder tirar meio financeiro, dinheiro. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero, aqueles que saem, mas se tornou igualzinho. Por isso que também está escrito aqui, não achei perfeitas as suas obras. Mas na era de Filadélfia, a igreja tem nome? Eu ensino aqui que a igreja tem nome? Não. Eu falo, você nunca pode pertencer a uma denominação e nem se denominar, porque a igreja não tem nome. A lua é a lua, aonde você for. Lá nos Estados Unidos, é a lua nos Estados Unidos. Lá na Itália, é a lua na Itália. A lua no Brasil, é a lua no Brasil. A lua em Unai, a lua em Unai. A lua em Paracatu, a lua em Ceilândia. A lua em Taguatinga. É a mesma lua. A igreja é igreja. Ela não pode ter nenhum nome atrelado a ela, a não ser o nome do seu mestre. Yahshua Mashiach. Qual o nome que ela tem que levar? Yahshua. Yahshua é o nosso mestre. Se você... eu sou da igreja luterana, significa que você pertence a Lutero. Eu sou da igreja... Como é que é o nome daquele outro lá? John Wesley. Eu sou da igreja wesleyana. Você está falando que você pertence a John Wesley. E assim por diante. Então, dono da igreja mundial é Valdomiro. Você está falando que pertence a Valdomiro. Você está falando que pertence à Universal. Está falando que você pertence a Edir Macedo. Porque eles são o dono daquelas organizações que eles criou. A igreja do Mashiach, o dono dela não é o homem. Ele é o cabeça dela. Essa é a igreja. Por isso que os pastores falam, a minha igreja. Por quê? Porque a denominação é dele, foi fundada por ele, registrada em cartório. A igreja de Yahshua, ela não é registrada num cartório, ela está no mundo inteiro. Ela pode estar adorando a Yahweh debaixo de um pau no meio do mato. Ela é a igreja de Yahweh lá naquele determinado lugar. E assim por diante. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Nessa aqui, acontece a restauração. Porque nessa aqui, ele fala, vocês não negaram o meu nome. Apocalipse 3, versículo 7, na era dela. Nessa era aqui, a restauração é completa. Fala, coloquei diante de vocês uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. A internet e vários meios para poder levar a mensagem de hoje aí, a televisão, vários meios para levar essa mensagem do nome Ial e Yahshua. Nesta era aqui, ele diz assim, farei de vocês coluna no templo do meu Criador. Nessas eras aqui, na era de Pérgamo, ele fala, darei uma pedrinha branca, uma pedrinha para poder ser colocada no templo. Uma pedrinha que tem o seu novo nome. Nessas eras aqui, cada um recebe algo para se tornar um vencedor. Ao vencedor da era de Pérgamo, ao vencedor da era de Esmirna, ao vencedor da era de Sardes, cada um recebe um galardão da parte de Yahshua. O galardão para a era de Filadélfia é, farei de vocês coluna no templo do meu Criador. Coluna é para sustentar o templo.
É igual Yauch. Yauch é o fundamento para sustentar o templo. A coluna é aqueles pilar que fica na lateral. Farei de vocês coluna no templo do meu Criador. A promessa para a era de Filadélfia é muito maior do que para qualquer uma dessas outras aqui. E ele diz: escreverei sobre a sua testa o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Yau, o nome do Pai, o nome da cidade santa, Yauch. O nome do Filho, Yauch. O nome da cidade santa, Yaushalam. Então, essa aqui é a igreja da promessa. E ele vira e fala assim: porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por quê? Porque é aqui que está a cevada. A cevada está na era de Filadélfia, não na era de Sardes, não na era de Laodiceia, não é na era de Pérgamo. É aqui que está a cevada. A cevada está na era de Filadélfia. Filadélfia representa, Filadélfia aqui é representado por Ruth no Velho Testamento. Lá tinha 3 mulheres. Órfã, uma delas chamava Órfã, a outra chamava Ruth e a outra chamava Noemi. Aquelas 3 mulheres representam 3 congregações. A congregação de Israel é Noemi. Noemi representa o povo de Israel. Órfão representa a igreja de Laodiceia, que está debaixo de idolatria.